Muito bem, seguindo com as informações aqui no programa Variedades Tupã, estamos aqui com a Karina Valau, vereadora do MDB de Tupã-Seretã, Lucas Varone, presidente do MDB de Tupã-Seretã, que vem trazer assuntos relacionados ao partido sobre a convenção estadual que ocorreu dia 6 de abril. A gente vai começando aqui com o Lucas Varone, presidente do MDB de Tupã-Seretã, que pode nos falar sobre já essa convenção estadual que ocorreu dia 6 de abril e também um pouco sobre o partido, né, MDB, que é um dos maiores partidos aí do Brasil. Bom dia, Lucas. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia aos ouvintes do programa Variedades. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tudo tranquilo? Tranquilo, sereno. MDB aí na luta. Nosso trabalho forte e firme lá na Câmara de Vereadores, juntamente com a nossa vereadora Karina. Mas hoje, mais especialmente, falando mais sobre a nossa convenção a nível estadual, que ocorreu no dia 6 de abril. Em Porto Alegre, tendo como reeleito o presidente atual, né, que já estava, o deputado federal Alceu Moreira, vai prosseguir por mais 2 anos à frente do MDB, como presidente do partido a nível estadual. Né, foi renovado bastante o número de pessoas dentro da executiva. Né, primeira vice-presidente, no caso, ficou a dona Regina Perondi, a esposa do deputado Perondi, presidente também estadual do MDB Mulher. Ficou o segundo vice-presidente, o deputado estadual Gabriel Souza. Então teve uma renovação na executiva do MDB a nível estadual. Tá? Nós tivemos lá, estava a vereadora Karina, onde ela fez o uso do voto, né, que ela é nossa delegada. Vários discursos, né, das nossas lideranças a níveis nacionais, uns discursos que não estão como é que eu te digo, Marcos, não estão alinhados. Né? Os nossos companheiros, principalmente do nosso partido, no interior do nosso estado, sentiu que o nosso partido não está alinhado nos mesmos discursos como antigamente. Eu acho que devido na última eleição que ocorreu, houve muita divisão, né? O próprio MDB, que nós tínhamos o governador Sartori, perdemos a eleição, onde passamos para um segundo turno, não ganhamos a eleição, mas mesmo assim o MDB hoje faz parte do governo do estado, né, do governo Eduardo Leite. E esse governo que o MDB não teve uma representação, não teve uma aceitação, assim, como que eu digo, Marcos, do interior, né, do MDB, dos municípios, né, uma consulta nos municípios, né, da parte dos presidentes, dos filiados, quem é que concordaria, né, em entrar no governo do atual governador. Foi um acordo entre deputados, entre mais a direção estadual do partido, e isso fez nessa convenção levar vários discursos de deputados federais, estaduais, prefeitos, inclusivamente vereadores de vários municípios lá que estavam lá discursando os seus descontentamentos em relação à posição do partido, infelizmente, na entrada do governo Eduardo Leite. Né? Mas isso faz parte, eu acho, do processo. De repente, se o Sartori tivesse também sido reelegido, o partido do governador também poderia ter ingressado novamente no governo, né? Mas nós em Tupã-Seretã, nós conversamos muito em relação a isso. Nós temos uma posição muito bem clara, que nós não concordamos de estar presente no governo Eduardo Leite, até por causa não agora, né, de repente nos 2 primeiros anos de governo dele, porque muitos fatos ocorreram durante a campanha, né, Marcos, que machucaram muito a nossa campanha, o comportamento do próprio governador, mas isso fez que o partido, através dos seus deputados, e o próprio governo precisa do seu de apoio dentro da Assembleia Legislativa, né, e nós temos 8 deputados estaduais, entre outros partidos também que estavam no governo Sartori, acabaram entrando e fazem parte também do governo hoje. Então o MDB de Tupã-Seretã, lamento por essa posição, e digo isso porque nós temos nossos amigos e companheiros de vários diretórios municipais do interior do estado que também lamento muito, inclusive um posicionamento muito forte de um grande prefeito que é lá de Gravataí, o Marco Alba, que fez um discurso muito bom, puxado lá na raiz mesmo, na comunidade, até o grande, como diz o outro, né? E ele
colocava a sua indignação também em relação a vários pontos do MDB na participação do governo do Estado. Então, tudo isso, todos esses discursos, deputados que são contra, a favores da reforma da Previdência Federal, os que são contra ou a favor também do governo Bolsonaro, né, também deputados estaduais que mesmo assim que fazem parte da base do governo estadual, também se colocaram lá à disposição de todos os diretórios municipais do nosso Estado, dos municípios do MDB, né, no interior, que são contra a permanência do MDB no governo do Estado. Né. Lucas, se tu for analisar as ideias do Eduardo Leite e do Sartori, eram praticamente semelhantes. Né? Na convenção pôde se dialogar um ponto negativo lá que não deu para o governador que estava, né, administrando o Estado conseguir, que foi por pouco que ele não conseguiu voltar a governar o Estado, né? Uhum. Deu para vocês perceber o ponto negativo que surgiu? Sim. Eu como te disse, Marcos, a gente sente assim, claro, nada contra o governo, tudo, como você muito bem colocou, o governador Sartori fez 48% no segundo turno contra 51% do Eduardo Leite, foi uma disputa bem acirrada, na verdade, né? Primeira vez que um governador do estado vai para um segundo turno e quase ganha uma eleição, né? Se ganhar, seria o nosso primeiro governador reeleito. Uhum. Tanto é que hoje é um nome forte, José Ivo Sartori hoje é um grande nome forte para assumir a presidência nacional do MDB, né? Também, possivelmente na 2022, é um dos candidatos até o Senado pelo partido, já está sendo cogitado isso aí, mas o interior da base, o interior do estado, os diretórios municipais do interior dos municípios, a nossa maior indignação foi em relação à campanha política, né? Faltou alguma coisa. Foi muitos ataques da própria campanha do Eduardo Leite, né? No último debate teve um desconstrangimento bastante contra o Sartori, muito forte, mas como eu te disse, o governo precisa do apoio na Assembleia Legislativa, né? E o MDB, através dos seus deputados, então também precisaria de uma certa acomodação para alguns amigos, alguns companheiros mais ligados a eles, e foi feito esse acordo entre a bancada dos deputados estaduais junto com o governo, não com os diretórios, não com a autorização dos diretórios, não com a autorização do interior do MDB, né? Mais especificamente, direção estadual e deputados estaduais. Inclusive, até tem deputados federais contra, né, essa decisão. E estadual também, exatamente. Tem deputado estadual que nem todos concordaram, né? Mas a grande maioria concordou. Como é que está como o MDB está lidando hoje com a questão da prisão do Michel Temer? Olha, Marcos, já era esperado, né? Vamos ser bem sincero, eu acho que o presidente Michel Temer ficou 2 anos e pouco a nível como presidente da República. Ele teve uma postura, foi um governo totalmente impopular para nós em Tupanciretã nunca apoiamos o governo dele, né? Mas já era esperado, acredito que deve permanecer na cadeia. Todas as acusações que estão contra ele, se são extremamente reais, que fique preso e que cumpra o seu mandato de prisão agora, né? Que a justiça seja feita, isso não tenha dúvida nenhuma, né? Ele conseguiu uma habeas corpus. Exatamente, isso é, mas que cumpra, a justiça está aí para ser cumprida, né? Se for o caso deles ficar, que fique cumprindo a sua prisão. Tá certo. Bom, Lucas Varono, presidente do MDB de Tupanciretã, falando um pouco sobre o partido, sobre a convenção que ocorreu dia 6 de abril. Estamos também com a Karina Valau, vereadora do MDB de Tupanciretã, que pode nos falar um pouco do seu trabalho, né, como vereador. Bom dia, Karina, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, comunidade de Tupanciretã. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos, pela oportunidade que a rádio nos dá. Karine, hoje você como vereadora, né, podendo ver todo esse aparato de informações que vem lá de cima, e como é que está o trabalho de vereadora aqui? Depois a gente conversa um pouco com você sobre a questão em âmbito nacional. No caso aqui de Tupanciretã, só para dar uma palhinha, Marcos, sobre o que por cima que o Lucas falou, no Estado, depois a gente conversa nacional, mas em questão de Estado, eu sou totalmente contra nós está participando do governo do atual governo Eduardo Leite. Pelo seguinte, a comunidade nos colocou que não nos quis. Então tu tem que saber perder. Tu tem que entender que a comunidade não te quis, tu tem que dar chance para outra. E nós temos que respeitar o voto. E o voto disse não ao Sartori. Perfeito. Nós não temos que estar grudado e estar junto. Não tem que fazer parte, tem que saber perder. Torço para o Rio Grande do Sul dar certo, claro, eu moro aqui.
você mora aqui, nós torcemos para dar certo. Mas o que aconteceu na última eleição, como disse o Lucas, foi muito desgaste, muito enrolo, muita coisa que aconteceu ali. Então eu eu sou totalmente contra no meu posicionamento de delegada aqui do Partido de Tupanciretã, de vereadora do MDB, né? A gente é do interior, mas faz parte, a gente puxa também para o partido, a base do partido é o interior do Partido Nacional, é o interior, se não é o interior, não tem como existir lá em cima. Alguém tem que puxar essa carroça, e somos nós, o interior, que puxa. Então, eu sou totalmente contra, eu acho que nós não deveríamos estar lá. E quanto, Marcos, tu fez a pergunta aqui em Tupanciretã. Olha, infelizmente, mas lamentavelmente mesmo, nós estamos sem a transmissão da rádio na Câmara. Eu lamento muito por isso. E eu entendo que o presidente pode ser apontado, o tribunal está dizendo que ele pode ser apontado se ele fizer alguma coisa, e não tem como obrigar o presidente da casa a fazer alguma coisa que vai prejudicar ele logo ali na frente, né? Mas nós, como oposição, estamos sendo muito prejudicados, porque em voto, Marcos, a gente já é praticamente patrolado. Às vezes fica 7-2, às vezes fica 6-3, dependendo do projeto. E pior ainda a gente ser da oposição, e eu sou da oposição com toda a convicção, entende? Você ser de uma oposição e ser o porta-voz daquele que está insatisfeito e você não ter como transmitir isso aí pela rádio. Até para ter dar uma transparência no trabalho do vereador, né? Você precisaria da rádio ali. Eu acredito e acho que há necessidade de logo ser resolvido isso aí. Não tem como nós ficar totalmente sem transmissão dentro da Câmara, onde já houve grandes debates lá nesse momento que estamos sem digamos assim, transmitir à comunidade o nosso trabalho, dos 9 vereadores dentro da casa. A gente teve grandes debates, teve plenários cheios mais de uma vez, tivemos muitos grupos lá dentro, né? E eu acho de extrema importância que a comunidade estivesse a par, fiscalizando o nosso trabalho, o nosso posicionamento, o nosso trabalho. Marcos, assim, e a minha vinda hoje aqui mais foi para convidar a comunidade de Tupanciretã e comunicar que no dia 31 agora desse mês de maio, virá Tupanciretã, a doutora Isabel Rodrigues. Ela é defensora pública do Estado e uma grande companheira das famílias Beira Trilho. É ela que tem dado uma força aos 36 municípios. E ela está vindo a convite nosso dos moradores, que Tupã criou a Associação dos Moradores Beira Trilho, e ela está vindo a nosso convite implantar no município, trazer aqui a lei do REURB, que é a regularização fundiária. E essa lei vai ser entregue em mãos ao prefeito do município, porque cabe ao município implantar o projeto. Porque assim, Marcos, como você vê, são mais ou menos 65 famílias notificadas dos beira-trilhos. Elas estão ali, no mínimo, as que foram notificadas há 10 anos, no mínimo. Dessas, mais ou menos 65 famílias, a maioria é contribuinte tributária, paga imposto. Como assim? Agora, simplesmente você sai. E o que você pagou, quem que vai ter restituir o que tu pagou? Como que você vai pagar por uma coisa e simplesmente vai perder tudo os anos que tu pagou? Tem gente que perde casa aqui em Tupanciretã, tem gente que pega um pedaço do terreno, mas que seja 15, 20 metros do teu terreno, tu pagou até o fim pelo teu terreno. Então, não é justo agora você simplesmente ter que sair, abandonar o que é teu, e eu não acredito nessa retirada de pessoas que vai ficar totalmente isolado do terreno. Hoje eu saio, Marcos, amanhã tu entra. Eu vou acreditar que não vai ter novos ocupantes da área, porque não se chama o morador beira-trilho de invasor. Ele não é invasor, ele é um ocupante. Ele ocupa aquele lugar e todos nós sabemos que ele está ali. Porque para um morador beira-trilho ter água, ele pediu na prefeitura, seja o prefeito João, Paulo, Pedro, não interessa quem foi, ele deu para ele autorização para Corsã abrir a vala para colocar água. Se ele tem luz, é porque sabem que ele está lá e ele tem essa autorização. Aqui em Tupã temos uma rua para ser interditada, mas se tem até nome essa rua, como que não sabe que a rua estava ali? Entendeu? Então nós não podemos fechar os olhos para esse assunto. E assim, quando uma administração diz que ela não tem o que fazer, se as famílias forem retiradas do lugar, não tem onde realocar, a prefeitura não tem como comportar isso aí. Não é bem assim. Não é bem assim. No colo de alguém vai ter que estourar. Simplesmente retirar uma família e desalocar ela e todos lavarem a mão, não. Cai na prefeitura. Vai realocar onde? Não sei. Vai desmembrar um pedaço de matéria, vai colocar em algum lugar? Não sei. Mas totalmente lavar as mãos não tem como e nós não vamos permitir. Então, para ajudar o município, contribuir com o município, a doutora Isabel já implantou em Cruz Alta e Juí, em outro município que eu não estou lembrando o nome, ela já implantou o REURB. O REURB, ele convoca as duas ações, no caso, os moradores, e vai notificar alguém, quem? A Rumo, para não notificar mais tarde o município, para não pesar sobre o município. Sim. Ela vai notificar os moradores e a Rumo. Se a Rumo quiser retirar os moradores da área da União,
Tudo bem, mas vai ter que reembolsar os moradores. Indenizar eles. Vai ter que indenizar eles. É esse o propósito que a doutora Isabel vem para contribuir com o município. Os moradores de Tupanciretã estavam assim, ó, Marcos, sem saber, sem era nem berço, sem saber para onde ir. Eles não tinham ideia. Eles eram chamados para fazer um cadastro, eles eram chamados para lá e para cá, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. 65 famílias, onde a maioria já tinha sido convocada no fórum, nas audiências, onde assinaram que em 3 meses deixariam suas casas. Já o processo julgado, injulgado, quer dizer, estava decidido aquilo ali. E o que a gente fez? A gente apoiou e organizou e uniu as famílias de Tupanciretã. Hoje nós temos até um grupo no WhatsApp. Hoje nós somos uma família só Beira-Trilho em Tupanciretã. A gente conseguiu levar as famílias Beira-Trilho aonde tem nos municípios perto. Sai a audiência, nós vamos de van, porque no mínimo eles têm que saber o que está acontecendo por eles. Eles têm que entender o direito que eles têm que entender que pé que anda a situação. A gente também, Marcos, conseguiu juntar Tupanciretã a 9 municípios daqui da região ao redor, para Tupã não lutar sozinho. Hoje pode-se dizer que Tupã não anda atrás, eles andam ao lado. Foi também lançada uma comissão estadual. E essa comissão estadual Tupanciretã, os moradores me permitiram fazer parte, como dizer assim, me autorizaram a fazer parte, vai ser um representante de cada um dos 36 municípios, Tupanciretã e eu fazer parte da comissão estadual, onde a gente vai fazer movimentos grandes, paralisação, vamos a Porto Alegre de ônibus, paralisar, vamos saber a atitude do governador, vamos a Brasília, tudo num grupo só. Por quê? Porque a Rumo é uma multinacional muito forte e grande. Isso envolve muito dinheiro. Muito, 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 muito. É uma luta gigantesca. E nós, os moradores unidos dos 36 municípios, nós vamos lutar ferrenhamente. Não é como pensa-se, como aqui em Tupã foi dito, 15 metros é o padrão. Não é. O DENIT não conseguiu provar que é 15 metros. Por quê? Porque Cruz Alta faz um trabalho fantástico. Cruz Alta assim, é um super-herói em competência, organização e esforço junto às famílias. E como o nosso TRF4 é o mesmo de Cruz Alta, ali são julgadas também as ações Tupã, tudo de bom que eles conseguem respinga em nós, nosso processo aqui de Tupã. Aí o que acontece, Marcos? A área é invariável. Não conseguiram provar que é 15 metros. Vão ter que fazer um novo estudo DENIT para ver zonas de perigo, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 15, área rural provavelmente 20 metros. Então, assim, o ano passado, Marcos, como trabalho como vereador, o ano passado eu fui 2 vezes a Brasília para representar os moradores de Tupanciretã. Nós não podemos ficar para trás nessa luta, porque é pessoa, é ser humano, é sentimento, é casa, é a tua história. Não tem simplesmente como fechar os olhos, cruzar os braços e deixar que aconteça. Nós moramos em Tupanciretã e nós temos que obrigação de lutar pela nossa comunidade. Fui 2 vezes a Brasília representar Tupanciretã. Hoje, como eu já te passei para você e para a comunidade, a gente está andando lado a lado com esses municípios. Lá a gente fez uma grande amizade com a doutora Isabel, demais autoridades, que é tudo que elas conseguem de documento, de coisa para outros municípios, elas acabam passando para o nosso grupo, a gente fica por dentro do que está acontecendo, né? Eu quero deixar bem claro, nós estamos lutando junto aos moradores, Beira-Trilho. Nós somos apoiador da Associação dos Moradores. A parte burocrática, a outra parte fica com a prefeitura, também são nossos convidados para se unir, né? Todos nós. Isso não é um problema das famílias Beira-Trilho, Marcos, é um problema de toda a cidade, porque quando infelizmente acontece uma tragédia, quando infelizmente acontece um acidente, ele não pega especialmente o morador da Beira-Trilho, ele pode acontecer em qualquer lugar da nossa cidade, tu entende? E todos nós lamentamos os fatos que estiveram acontecendo aqui em Tupanciretã. Só ver as metragens, então. Precisa rever as metragens. Daí assim, Marcos, o ano passado como vereadora, a gente procurou batalhar bastante pela comunidade, nós trouxemos para cá um trabalho do partido de Tupanciretã, juntamente com a nossa bancada, mais de 1 milhão de reais para dentro do município. A gente trouxe 100 mil para o hospital, onde ajudou no custeio, medicação, toda a manutenção do hospital. A gente conseguiu 250 mil no projeto do FUNASA, em água, em abastecimento de água. A gente conseguiu, ali quando houve se juntou a bancada federal de deputados para distribuir maquinário dentro do Rio Grande do Sul, mas para vir o maquinário do teu município tem que ter uma indicação de um deputado, porque são 400 e poucos municípios. A gente pediu para o deputado Giovanni Feltes, ele indicou um dos tratores que veio a Tupanciretã, foi indicação e trabalho da nossa bancada, que aqui está, no valor de 250 mil, eu acredito, não sei se estou enganada. Nós trouxemos em calçamento 350 mil para um bairro, 250 mil para outro bairro. Nós também esse ano já trouxemos 100 mil
para o hospital de custeio, já fomos com o presidente entregar para o prefeito esse ano para o custeio do hospital, para ajudar no inverno, na medicação do hospital, no que for necessário em matéria de custeio, esse valor de 100 mil. Estamos esse ano numa luta, Marcos, assim, ó, constante. Aí, sobre o ano passado ainda. A grande batalha, fomos inúmeras vezes, questão de trabalho mais ou menos de meio ano, Marcos, a Porto Alegre, junto com o deputado Peronde e o Beto Fontinel, que era o braço direito ali do governador Sartori, para nós conseguir destrancar o oftalmo para Tupanciretã, onde havia mais de 800 casos em Tupanciretã. Câncer de fundo de olho, glaucoma, pessoas cegas por catarata, crianças com problema de visão em escola. E isso foi um trabalho, assim, ó, foi uma luta, Marcos, não foi fácil. Mas a gente conseguiu, em primeiro lugar, glória a Deus por isso, a gente conseguiu levar toda a região, 12 municípios de Cruz Alta. Hoje, no mínimo que sai de Tupã é um ônibus de 40 lugares, desafogou a fila. Uma emergência hoje é só colocar no carro e ir lá. Lá é um centro de atendimento, ele é referência no estado faxinal, e Tupanciretã, graças ao trabalho da nossa bancada, temos feito, e uma luta, nós fomos inúmeras vezes a Porto Alegre o ano passado para conquistar isso aí, valeu a pena, Marcos. Tá certo que depois, né, Marcos, que é feito o trabalho, muitos querem sombra do teu chapéu, né? Querem sentar aí, surge pai de criança, tudo que é parte. Eu sou tranquila com esse assunto, faz parte da jogada política, eu não me importa quem seja o pai da criança, o que me importa é que a comunidade está bem servida com esse assunto, nós conseguimos ajudar a resolver dentro, aqui a gente conseguiu colaborar. Outra coisa, Marcos, que eu quero ter passado do trabalho de vereadora. Esse ano, qual é a grande luta que a gente tem esse ano? Na parte dos esgotos. Eu vou lutar por uma emenda para nós, porque se ameaçar uma garoa em Tupã, Marcos, as casas são lotadas de esgoto. Casas que nós temos filmagem, que nós temos foto, pessoa abre a porta da sala e a da cozinha para correr esgoto puro dentro de casa, porque não é água, Marcos. Isso aí que tu vê pelas ruas, esse barro verde, isso aí não é água, é esgoto, e nós não temos que fechar os olhos para isso. Ah, mas sempre foi assim, sempre será, não. Na Pedreira ali, ó, na Pedreira tem uma rua que vai acontecer alguma coisa que Deus o livre logo ali, porque você foi a rua para dentro do esgoto. Então a gente vai batalhar por uma grande emenda, um projeto da prefeitura, uma grande emenda a gente vai buscar para não solucionar todo, é impossível, mais ou menos uma grande parte dos pontos mais críticos. A gente esteve também em Porto Alegre, agora esse ano, a gente esteve lá porque a gente está trabalhando junto com as igrejas evangélicas e a gente foi digamos assim, numa entidade, numa empresa, para a gente pedir 3 hectares. E foi sinalizado que sim, praticamente, né, Lucas? Que sim, para nós fazermos uma fazenda de apoio, tipo um albergue, uma casa de apoio à drogadição em Tupã, às famílias de dependentes químicos. Nós temos que fazer esse trabalho, é um anseio da família evangélica fazer em Tupanciretã. Só que a gente precisa agora conversar com a prefeitura, porque o projeto tem que partir da administração, mas a gente foi lá e já abriu essa porta, vai indicar, vai por aqui que vai dar certo. Já fomos falar, já fizemos a frente, é um trabalho da bancada do PMDB de Tupanciretã. Nós também fomos buscar um caminho, engatinhar, como que nós fizemos para ajudar o Círculo Operário de Tupanciretã, junto com o Dr. Paulo, ali, que é o presidente da Confederação do Estado do Círculo Operário, mais o Jair, que é o jurídico deles ali. Por quê, Marcos? Porque nós não podemos simplesmente achar que o prédio vai sumir. É a nossa história. E nós acreditamos, somos um grande sonhador, que se nós não der bola para o nosso passado, como que a criança lá no futuro vai nos conhecer? Então, assim, ó, engatinhando num sonho, uma parceria para reformar, para novamente ali a pequena sementinha que está no fundo poder assumir aquele prédio ali ter aulas de corte de costura, de crochê, de tricô, mas nós reativar o Cerco Operário. Isso assim está engatinhando, a gente está indo a Porto Alegre, conversando com a Confederação, vendo aonde buscar essa parceria nas empresas de Tupanciretã mesmo, que as empresas de Tupanciretã, elas têm que fazer esse trabalho social e a gente quer, junto com o Dr. Paulo e o Jair, oferecer essa oportunidade de nos ajudar no Círculo Operário. A gente também foi tentar buscar um estudo, Marcos, para os camelô, para a gente tentar como que a gente poderia ajudar a se criar um prédio ou buscar uma emenda, como faz. A gente foi buscar informação já para isso aí, até para a segurança dos comerciantes que estão ali, entende? Isso apenas está engatinhando. A gente está tentando ver para onde a gente vai, pesquisando os outros municípios, como que fizeram, como que adquiriram esse sucesso, tu entende? E ali na Câmara, mais uma vez, eu quero dizer a ti, já encerrando, Marcos, não sei se tem outra pergunta, já dizer a ti, assim, que a gente tem procurado trabalhar bastante junto com os grupos da comunidade, temos vários abaixo-assinados dentro da comunidade, sempre ajudando. Tivemos grandes debates, mais uma vez eu digo, eu lamento a rádio não estar presente, para o pessoal da cidade e do interior ver o que está acontecendo lá. Tivemos debate de Uber, de mototáxis, tivemos grandes debates do grupo da fibromialgia, onde a nossa bancada teve a honra de ser convidada por elas para poder
colocar dentro do calendário do município a fibromialgia, que é uma doença silenciosa, uma doença invisível, uma doença cruel, mas hoje dentro de Tupã foi votado por unanimidade pelos os 9 moradores, que eles vão ter a carteirinha que identifique eles vão ter os mesmos direitos do deficiente físico, eles terão o mesmo direito do autista, do idoso, da gestante, sobre fila, sobre estacionamento. Durante o mês de maio, que é o mês da fibromialgia, a prefeitura se comprometerá com palestra, movimentos para poder descobrir quem está com essa doença e poder apoiar e ajudar. E também ajudamos grupos de funcionário público, agentes de saúde que tiveram lá, a gente teve uma batalha junto com eles. E agora, Marcos, se assim tu me permite mais um segundinho, só eu falar sobre o grupo de funcionários públicos dos monitores. Eu não sei se a gente tem esse espaço, esse tempo. Não temos, mas só para encerrar então, Karine. Tá, só para encerrar então. Marcos, assim, eu sou uma vereadora que foi eleita pelo povo. Eu recebo o salário da comunidade. Quando a comunidade grita um clamor, não me interessa qual que é, eu vou ficar do lado da comunidade. Isso pode me render muitos títulos. Você já assistiu várias, a gente sendo opção, a gente pode apanhar muito, pode falar o que quiser, não importa. A comunidade clamou e eu vou estar do lado. Funcionário público, para mim, tem que ter o máximo de respeito. Por que o funcionário público, na meu entender, tem que ter o máximo de respeito? É ele que toca a máquina pública, é o quadro. Porque nós somos apenas, gira cadeira de 4 em 4 anos, Marcos. Mas quem está lá quando nós chegamos é o funcionário do quadro. Quando nós saímos, quem é que está lá? É o funcionário do quadro. Então, quando uma classe do funcionário do quadro, ela clama por alguma coisa, no mínimo ela tem que ser ouvida. Quando essa classe não é ouvida dentro da administração, não dão espaço para ela falar, não tem esse diálogo, o que ela tem que fazer? É procurar a casa do povo. Ela tem que procurar os vereadores que lá estão. Nem que não votaram em mim, não me interessa. Hoje eu pago meu salário e eu tenho que defender. Então a classe de monitores, nos chegou como várias classes de funcionário, à Câmara, num clamor do horário delas de trabalho, né, que quando elas assinaram um acordo para elas entrarem, quando elas entraram, elas sabiam que era 40 horas. Elas sabem que ela tem que cumprirem as 8 horas. A dúvida delas não é essa. A dúvida delas é a seguinte: por que toda a vida foi feito 6 horas de trabalho e sempre deu certo, agora mudou para 8? Sem nenhuma explicação, sem nada. Diz que é um apontamento do tribunal. Eu já pedi no pedido de informação, eu quero a cópia desse processo do tribunal que está apontando isso aí. Também dizer que essa classe está querendo, porque a servente ganhar 6 horas, elas querem ganhar, não é verdade. As classes, elas não brigam de funcionário público, elas ficam contentes quando um consegue uma batalha. É uma vitória para um colega, elas ficam contentes. Quando chega esse caso, a Câmara de Vereadores e um colega levanta, Marcos, e em tom de ameaça ele diz que lá não é lugar para elas estarem. E que as do estágio probatório jamais deveriam estar lá. Opa, eu entendo que está constrangendo a Constituição Federal. Em primeiro lugar no Brasil, Deus. Em segundo lugar, a Constituição Federal. O artigo 146 de ameaça diz que tu não pode coagir uma pessoa jamais. Tu não pode, nem por grito, nem por fala, nem escrito, fazer uma ameaça da pessoa que ela não pode estar naquele lugar. O artigo 147, constrangimento ilegal, tu jamais pode fazer aquela pessoa assinar um papel, alguma coisa que ela não queira fazer, porque ela pode fazer uma representação penal contra você, contra uma administração, contra um setor, você pode fazer. O artigo garante esse direito a todo brasileiro. E quando fizer uma representação legal contra você, Marcos, não é simplesmente não dar nada. O mínimo que dá é multa ou algo mais grave. Tu entende? Então, quando essa classe chegou lá, e eu sinto que essa classe pode ser amedrontada, que dentro dessas creches foi passada uma folha para assinar quem está incontente com o horário, eu sinto que nós, como vereadores, temos que encostar do lado. Não é que elas não estejam satisfeitas com o curso que fizeram, elas estão satisfeitas com o curso que fizeram, elas estão muito felizes onde estão, mas nós queremos ver se sensibilizamos a administração no setor humano. Elas cuidam 8 horas por dia com mais de 20 crianças. A gente cuida de uma, fica com a cabeça que é um tambor, às vezes, Marco, porque criança é maravilhosa, mas ela requer muita atenção nossa. Então, assim, elas cuidam mais de 20 crianças, 8 horas por dia. Nós queremos tentar sensibilizar a administração, que tem um concurso vigente de 25 lugares, chamar os apenas 11, e que possa ser chamado mais pessoas, né? Não tem de contenção de gasto em criança, em creche, não existem as crianças do nosso município. Não tem, vai conteger gasto em outro lugar. Mas quando você faz um projeto para ir para a Câmara, que existe 25 vagas, então é porque já tem previsão desse orçamento, de onde vai tirar. E daí tu vê, elas cuidam 8 horas por dia dessas crianças, né? Elas ganham para ser monitora. E elas estão fazendo o papel de professor. Se elas estão reclamando disso, não. Fui eu que fui me informar o que elas estão fazendo. É eu que estou falando. Não são elas. Então, elas estão fazendo papel de professor, elas fazem plano de aula, elas fazem, Marcos, elas arrumam sala, elas dão aulinha para as crianças, ganhando como monitor. Então, elas fazem essa ajuda para o município. O município pode ter um olhar
humano para elas, saber que elas são ser humano, que elas têm direito de cansar, que uma pode adoecer e a diretora vai arrepiar os cabelos porque não vai ter para onde tirar outra funcionária para colocar o dia inteiro, às 8 horas que essa funcionária vai faltar. Tu entende? E elas ficam com CIE, muitas vezes elas estão acabando ficando uma só, com 20 alunos, e se você machuca um, Marcos, como que você faz? Você deixa os 20 ali e sai correndo com um, ou você fica com aquele machucado junto com os 20 esperando a mãe chegar no final da tarde? Então é isso que, infelizmente, a rádio não está lá. A gente acha que logo vai ser arrumado essa situação e queria dizer para ti que nós vamos batalhar junto a classe dos monitores, que agora é o caso que a nossa bancada do MDB está apoiando, é esse grupo, né? Para quê? Para que elas possam ter os direitos legais delas, a representação legal delas, que elas têm esse direito e deve ter o nosso respeito como funcionária pública, que possa ser garantido, assegurado para elas, e eu acredito que vai ter uma boa conversa junto à administração e tudo vai se resolver nas duas partes, não 100% para cada um, mas que possam ao menos dialogar e tentar chegar a um comum acordo. Obrigado, Karina Valau, vereadora do MDB de Tupanciretã, Lucas Varone, presidente do MDB de Tupanciretã. Caso que a gente tinha mais assuntos para dialogar, mas o tempo não nos permite. Obrigado e um bom final de semana para vocês. Obrigado, Antônio Marcos. E só para fazer o último registro, dia 24 de agosto, é a convenção municipal do MDB de Tupanciretã. Tá bom? 24, mas até lá nos retornamos aqui. Tá obrigado. Bom, Karina, obrigado. Obrigada, Marcos. Um bom dia a você e um bom dia à comunidade do Tupanciretã. Nós agradecemos. Falamos com a Karina Valau, Lucas Varone, sobre assuntos relacionados ao partido, sobre também a convenção estadual que ocorreu dia 6 de abril. Você teve esse aparato de informações também sobre o trabalho da Karina.